Nossa proposta de hoje, então, pessoal, basicamente é implementar nas telas de CRUD, que a gente já começou a fazer no projeto colégio, um botão para alterar um registro e um botão para remover um dado, um dado objeto selecionado na memória principal. Então, a gente vai começar pelos aspectos visuais desse comportamento, né? E depois a gente vai dar esses comportamentos de remoção e alteração de registro, tá? E outra coisa que a gente precisa passar a fazer a análise é a seguinte: a gente precisa considerar algumas situações. Por padrão, quando a gente tem aqui dois botões na tela, três botões, não faz muito sentido que botão alterar e botão remover eles fiquem habilitados por padrão, né? Não faz muito sentido. Então, o que a gente vai fazer é incluir dois botões na tela, e esses dois botões vão ficar desabilitados por padrão. Toda vez que a gente clicar em cima de um registro da tabela, esse registro da tabela entra para edição. E assim que ele entra para edição, a gente faz um controle desses botões, alternando eles entre ativos ou inativos, tá certo? Então eu vou compartilhar a tela com vocês e a gente vai começar a fazer as alterações pela tela de cadastramento de professor, tá bom? Vou compartilhar aqui. Vocês estão conseguindo ver a tela aí? De cadastramento de professor? Sim. Muito bem. Então vamos fazer o seguinte. Eu vou incluir nessa tela aqui, ó, nesse formulário de professor, um botão do lado do botão gravar, tá? Vou incluir um outro botão aqui do lado, serão três no total, tá certo? O segundo botão vai ser o responsável por atualizar um registro, tá? Então eu vou colocar aqui o texto dele, vai ser alterar, tá? Eu vou mudar aqui o nome da variável, que vai ser btn alterar, seguindo o mesmo padrão. Vou selecionar o terceiro botão e vou mudar o texto dele para remover. E o nome da variável vai ser btn remover. Esses dois botões, eles vão, a princípio, ser exibidos desabilitados. Por quê? Enquanto eu não seleciono um registro da tabela, não faz sentido que eles fiquem habilitados. Se eu não tenho um registro em edição, ou se eu não tenho um registro selecionado, então eu não vou ter ninguém nem para alterar e nem para remover. Esses botões só vão ficar ativos quando eu tiver algum registro da tabela que tiver sido selecionado, né? E a gente vai fazer a ação disso com um clique, tá certo? Então, nas propriedades desses dois botões, existe uma opção que é a opção Enabled. Essa opção Enabled a gente vai desmarcar, tá certo? Ela vai ficar desabilitada, assim, tá bom? Agora, a gente precisa definir o seguinte: a gente trabalha com chave primária nas tabelas do banco de dados, né? Então, para poder selecionar uma linha específica, e aqui a gente vai trabalhar com um registro na memória principal, eu vou pegar um objeto que está na tabela, né? Eu vou pegar um registro da tabela e vou correlacionar a linha daqui da tabela com qual objeto está dentro do array list. Para isso eu vou criar um atributo no código-fonte do JF Professor chamado linha, porque toda vez que eu clicar em cima de uma linha da tabela, a primeira coisa que eu vou fazer é identificar qual é o índice dela.
Então, por exemplo, eu clico aqui na terceira linha da tabela. Assim que eu fizer isso, internamente o código-fonte vai armazenar para mim qual a posição, né? Qual a linha que está sendo selecionada para que eu possa alterar ou remover, tá? Então, a gente vai no código-fonte, logo depois aqui da declaração da ArrayList, eu vou fazer a declaração de uma variável global, né? Um atributo de classe aqui. Nesse caso, a gente considera como uma variável global, tá? Então, aqui é o atributo para a linha selecionada. Esse atributo para a linha selecionada vai ser um private int linha. E aí, a gente sempre vai determinar um valor padrão para essa linha. Por quê? Assim que o formulário é exibido, nenhuma linha ainda foi selecionada. E as linhas do componente de tabela, elas iniciam a contagem a partir de 0, né? Então, se eu inicializo esse atributo com -1, significa que eu não tenho nenhum registro da tabela selecionado, tá certo? E agora a gente vai passar a manipular esse atributo de classe, tá certo? Como que a gente faz isso então? Vamos adicionar na tabela aqui, ó, uma propriedade de clique, tá? Então, com o botão direito, eu venho aqui em eventos, depois vou em mouse clicked. Isso vai gerar um evento de ação de clique do mouse. Toda vez que eu clicar em cima da tabela, esse evento vai ser executado internamente, tá? Então eu gerei aqui esse método, ó, tbl professor mouse clicked, tá? Vamos implementar isso aqui então. A primeira coisa que eu faço é determinar qual é a linha clicada, tá? Então, determina o índice da linha clicada na tabela. Então, nesta classe, eu tenho um atributo chamado linha. Esse atributo linha vai receber tbl, espera aqui, tbl professor, tbl professor, né? Ponto row at point. Esse método consegue recuperar qual linha foi selecionada depois do clique. E aí eu vou ter que recuperar por meio do atributo evt, que é um objeto da classe MouseEvent, fica monitorando qual é o evento do mouse que foi clicado. Eu vou utilizar esse objeto evt.getPoint. E aí eu consigo determinar qual foi a linha selecionada na tabela, certo? Então, agora que eu sei qual linha foi selecionada, eu posso, no meu ArrayList, identificar qual foi o objeto clicado. Então, eu vou começar a acertar os campos que existem na tela, né? A gente tem um campo para nome, um para CPF, um para titulação e outro para carga horária. E o que eu vou fazer aqui é setar esses elementos de acordo com o objeto selecionado. Seta os elementos da tela com os dados do objeto selecionado. Muito bem. Eu vou no txt nome, que é o componente para nome, ponto set text. txt nome, ponto set text. E aí eu vou passar aqui o nome do professor que está naquela linha clicada. Isso eu consigo por meio da ArrayList this.professores
ponto get. O método get recupera um objeto específico. Eu vou recuperar o objeto que está na posição linha, na posição clicada na tabela. Cliquei na linha 1, por exemplo. Vou recuperar o objeto que está na posição 1. Cliquei na linha 10. Vou recuperar o objeto que está na linha 10. Então aqui eu tenho um objeto clicado e vou recuperar o valor do nome por meio do método getNome, que está na classe professor, certo? O mesmo eu preciso repetir basicamente aqui, ó. O segundo atributo é o txt CPF, que vai receber o get CPF. Depois eu vou setar a titulação. Então eu tenho txt titulação com o método get titulação. E por fim eu vou determinar qual a carga horária desse professor por meio do txt titulação, recebendo o valor do atributo titulação que eu recupero em get aliás, não é titulação, é carga horária. Repetir aqui é a mesma coisa, tá? Get txt carga horária, eu vou setar o valor dele com o get carga horária. Só que tem um problema. O atributo carga horária é do tipo inteiro. Eu preciso fazer a conversão desse valor. Então eu vou utilizar a classe integer .toString. Esse método vai envolver o objeto .getCargaHorária e transformar o atributo do tipo inteiro em um valor do tipo string para setar na tela qual é esse valor. Então, eu já consigo clicar em cima da tabela, identificar qual é a posição do objeto que eu quero recuperar, setar os campos que estão na tela. Porém, eu preciso fazer um controle de habilitação dos botões, certo? O que eu preciso fazer é tornar o seguinte: eu seleciono um determinado registro que está na tabela. Então eu tenho que desabilitar o botão gravar e tenho que habilitar o botão alterar e habilitar o botão remover. Então isso precisará ser feito em outros métodos, e já que eu vou repetir um determinado código-fonte, eu vou criar um método específico para isso, tá certo? Então aqui efetua o controle de botões, que vai ser nesta classe um método chamado controle botões. Para isso, eu preciso determinar o seguinte: qual é a forma de exibição dos botões especificamente, né? Eu quero habilitar o botão gravar, que ele é o botão padrão? Não. Aqui eu quero desabilitar o botão padrão, que é o botão gravar. Então eu vou passar como parâmetro false, tá certo? Porque aí depois, na implementação do controle botões, eu vou ter que verificar o que deve ser feito com o botão gravar e o que deve ser feito com os outros dois botões. Então eu vou declarar aqui um método private void controle botões. E eu vou esperar como argumento um boolean chamado habilita, certo? Então, o que eu consigo fazer agora com os botões? Com o btn gravar, eu vou sempre utilizar o valor do argumento habilita. btn gravar ponto set
enabled, certo? Eu tenho outros dois botões. O que vai acontecer com os outros dois botões é sempre o oposto do que acontece com o botão gravar. Quando eu habilito o gravar, eu desabilito os outros dois. Quando eu desabilito o gravar, eu habilito os outros dois e assim sucessivamente, tá? Então, btn alterar, ele vai receber o contrário do que acontece com o botão gravar. Então, eu faço a negação desse argumento. E o terceiro botão, que é o botão remover, eu vou negar o que acontece com o botão gravar. Então, o controle de botões sempre vai fazer assim, ó. Habilita o gravar e desabilita os outros dois. Quando eu passo verdadeiro, ele habilita o gravar e desabilita os outros dois. Isso a gente vai fazer daqui a pouquinho já. Mas já vamos fazer o seguinte teste aqui, ó. Vamos incluir um objeto da classe professor e clicar em cima desse registro na tabela para que ele seja carregado de novo para o formulário, tá? Essa foi a implementação que a gente acabou de fazer. Primeira coisa que a gente vai precisar fazer é inserir um registro de professor na tabela, tá? Então, vou colocar um nome qualquer aqui. Vou colocar um CPF. Espera aí que estava solto aqui. Titulação. Carga horária. Gravei. Agora, quando eu clico em cima da tabela, ele traz o registro para o formulário para que eu possa incluir alguma outra informação e habilita os botões alterar e remover. Quando eu trago para edição, eu não deixo com que o usuário grave, mas eu deixo com que ele altere ou remova um determinado registro. Então, o próximo passo que eu vou fazer aqui é implementar a ação de clique do botão alterar, tá certo? É isso que a gente vai fazer aqui. Quando a gente clica no botão alterar, a gente vai pegar esse objeto que está aqui embaixo, editar os atributos do objeto e preencher de novo a tabela. Depois da tabela preenchida, a gente limpa o formulário e depois do formulário limpo, a gente volta com os botões para o estado padrão deles, tá certo? São os próximos passos de implementação. Então, aqui no projeto, 2 cliques no botão alterar, vai gerar um método de ação para clique do botão alterar e a gente vai implementar ele da seguinte forma. A primeira coisa é identificar qual é o objeto selecionado. A gente sempre vai saber qual é o objeto selecionado, justamente porque a gente criou aqui em cima uma variável global e quando a gente clica em cima de um determinado item da tabela, esse atributo sempre vai ficar com o valor até que a gente volte com ele para o valor padrão. Então eu vou naquele objeto especificamente aqui, ó, que a gente já utilizou na linha de cima, this.professores.get. Ele vai recuperar um objeto por meio do método get, onde? Na posição que a gente conseguiu identificar na variável global linha. E o que a gente vai fazer aqui é o oposto, né? Ao invés de recuperar um valor, a gente vai setar um valor. Então a gente vai chamar o método setNome. Só que a gente vai setar o nome com o valor do elemento que existe na tela. O elemento da tela é o txt nome. E eu recupero o texto dele por meio do método getText. Então, já fui no atributo nome e alterei o valor. Agora eu vou no atributo CPF. E vou setar o valor dele com txt cpf.getText. Depois eu vou no atributo titulação e vou alterar o valor da titulação com o valor do componente da tela.
por fim, eu vou setar a carga horária por meio do set carga horária, recuperando txt carga horária, ponto getText. GetText recupera um texto, carga horária é valor inteiro, então eu faço a conversão de integer.parseInt. Integer.parseInt, passando o valor desse componente lá da tela. Bom? Então, depois de atualizado o objeto, a gente precisa fazer algumas coisas, tá? Por quê? A primeira coisa que a gente precisa fazer é preencher a tabela de novo. Porque se a coleção de objetos foi atualizada, a tabela não vai ter nem notícia. O que a gente faz, então, é atualiza as informações, atualiza os valores que estão na tabela. Para isso, a gente fez uma implementação aqui em cima já. Ó. A gente fez isso por meio da ação do botão gravar. Só que há um problema nisso, né? Eu tenho aqui a tabela, mas a tabela ela simplesmente vai ser manipulada no botão gravar. O interessante é que isso daqui, ó, se torne um método. E vai ser o método preenche a tabela, tá certo? Então eu vou copiar esse trecho e depois vou fazer essa atualização aqui, tá? Aliás, esse trecho daqui, ó, todo. Esse trecho daqui vai virar um método responsável por preencher a tabela. E logo logo a gente vai reaproveitar o código fonte, tá? Já já eu faço a correção. Então, eu vou declarar um método aqui embaixo, que vai ser o private void preencha tabela. E o que o preencha tabela faz é basicamente capturar a estrutura do componente tabela, limpar esse componente e percorrer o arraylist, preenchendo linha por linha da tabela, tá certo? Então, logo depois de atualizar um dado registro, a gente preenche a tabela novamente. Aí a gente vai fazer assim, ó. This ponto preencha tabela. Peguei um registro, atualizei ele na coleção de objetos. E depois da coleção de objetos atualizada, eu vou na tabela, limpo ela e coloco os valores atualizados na tabela, certo? Depois da tabela preenchida, a gente limpa o formulário, né? Para que não fique nenhum lixo lá no formulário. Esse método a gente já implementou, é o método preencha tabela. Aliás, é o método limpe formulário. Esse método limpe formulário, ele vai setar todos os componentes com valores vazios. E eu preciso voltar com os botões para os valores padrão, tá? Eu preciso fazer com que os botões fiquem assim, o gravar habilitado, o alterar desabilitado e o remover desabilitado. Então, o que a gente faz aqui basicamente um controle de botões, onde nessa classe eu vou chamar o método controle botões. A gente já sabe que o comportamento de controle de botões é sempre levado em consideração o botão padrão, que é o botão gravar. Então, quando eu passo verdadeiro, o que ele vai fazer é habilitar o botão gravar e desabilitar os outros dois. Vamos ver se isso funciona então, tá? Executando aqui o projeto, vou incluir um registro de professor. Uma titulação, uma carga horária, gravei. Clico em cima da tabela, o registro é carregado para o formulário,
Eu vou aumentar a carga horária do professor aqui e vou colocar um sobrenome nele. Clico no botão alterar. Ele atualizou o nome do professor, atualizou a carga horária, limpou o formulário e voltou com o funcionamento dos botões para o funcionamento padrão, né? Eu tenho ali o botão gravar habilitado e os outros dois desabilitados. Eu posso de novo clicar em cima do registro e depois de clicado em cima do registro eu falo assim, agora a titulação do professor mudou. Alterei a titulação dele, alterou no array list, atualizou a tabela e voltou aqui para o funcionamento padrão do formulário, tá certo? Então, a gente precisa agora implementar a ação de clique do botão remover, certo? E aí a gente vai completar o CRUD na memória principal aqui. Só que a implementação do botão remover ela é bem mais simples, porque a gente vai remover do array list um objeto e simplesmente preencher a tabela de novo, tá? Então, 2 cliques no botão remover vai gerar um método ouvinte, tá? Então, nessa classe, eu possuo um array list chamado professores, que armazena vários objetos da classe professor, e eu posso simplesmente invocar um método chamado remove. Esse método remove um objeto inteiro, ou ele remove um objeto que está num determinado índice ou numa determinada posição. Eu já sei qual é a linha selecionada. Então, nessa posição da linha selecionada, eu faço com que o objeto seja removido. Então, o comentário que eu vou deixar aqui é remove o objeto na posição selecionada, tá? Depois do objeto removido, eu, de novo, preciso preencher a tabela, né? Então, aqui eu faço comentário, preenche a tabela. This ponto preenche a tabela. Depois da tabela preenchida, eu limpo o formulário. This ponto limpo formulário. Com isso a gente não faz com que o código-fonte seja redundante. A gente está sempre chamando os mesmos métodos e sempre vai ter o mesmo comportamento, né? E depois do formulário limpo a gente volta com o funcionamento dos botões para o valor default, o valor padrão de comportamento dos botões. Então, nesta classe, eu possuo um método chamado controle botões e para esse método eu passo como argumento true, que habilita o botão gravar e desabilita os outros dois. Para testar, então, vamos rodar aqui o projeto, inserir um registro e depois do registro inserido a gente vai removê-lo. Vou colocar aqui de novo alguns dados. Titulação, carga horária, gravei. Seleciono o registro, clico no botão remover, o registro é removido do array list, a tabela é atualizada, o formulário é limpo, volta para a situação padrão e os botões, de novo, voltam para o valor padrão de funcionamento deles, certo? Então, com isso, a gente conseguiu concluir a ação de CRUD de um cadastro específico. O que vai ficar então de exercício, eu já vou enviar esse código aqui pronto para o grupo e para o Moodle. Vou subir esse vídeo para o YouTube e para o Moodle. E aí vai ficar como tarefa para a gente concluir hoje, porque sexta-feira já entra um conteúdo novo. O que a gente vai precisar fazer é implementar
as ações de CRUD para todas as outras telas. Combinado aí?